Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 15 e 16. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ler aqui. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Aleluia, glória a Deus. Então veja bem, essa parábola aqui diz respeito à luz de Deus que está em nós. Ninguém acende uma lâmpada ou uma vela para colocar embaixo da cama, um lugar que não vai clarear a extensão da casa, a extensão do caminho que a gente pretende percorrer. Então, o objetivo de Cristo, ao dizer essa parábola aqui, é o quê? Ele não nos deu a graça, o poder dos céus, o Espírito Santo, em vão. Ele deu para que nós venhamos brilhar. E brilhar para quê? Versículo 16 fala: assim também a luz de vocês devem brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Então, nós que servimos a Cristo, precisamos resplandecer essa luz, a luz de Deus. E a luz de Deus, ela não pode brilhar em nós só pelas conquistas que temos, pelas coisas que recebemos. A luz de Deus tem que brilhar por conta do nosso contato com Deus e nossa comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos complicados, nós temos que ter a graça de Deus e a força do Senhor para sorrir, para saudar, para cumprimentar, para desejar paz, graça, bênção para as pessoas, não é? Porque a nossa alegria, a nossa satisfação vem do Senhor Jesus. Então, Deus acendeu essa luz, que é a graça de Deus em mim e em você, para brilharmos, né? E às vezes eu fico pensando até na palavra, né? Uma meditação para expressar, né? Essas lives que estamos fazendo, os irmãos no Facebook, no YouTube, em tudo quanto é lugar, Instagram, né? Você vê os crentes lendo a Bíblia, louvando, cantando, né? Isso é cumprimento dessa parábola. Tem que aparecer mesmo. Não aparecer para se exaltar. A gente que aparece aqui, aparece para glorificar o nome de Deus. E você que está aí, também tem a permissão de Deus para adorar o Senhor, para testemunhar, falar do amor de Deus, do amor de Cristo, tá certo? Eu não nasci com o título de mensageiro. Eu não nasci pregando nos altares, eu não nasci falando nas lives, né? Mas foi um processo que, ao ler a palavra, ao orar, ao sentir a necessidade de cumprir a vontade de Deus, o Senhor foi encaminhando e a gente foi indo, subindo no altar, entrando nas casas, falando na praça, onde foi necessário. Fizemos culto até na praia já. Foi porque a gente quis? Não, foi o Espírito Santo que levou a gente lá para realizar a obra e a vontade de Deus. Tá bom? Então, essa foi a primeira parábola do livro de Mateus. Não vai ser triste, vamos melhorar, né? Quem faz a obra de Deus pode até se chatear, mas isso não derruba ele, não põe ele prostrado. Pelo contrário, fortalece e capacita. A segunda parábola que a gente vai ler aqui do livro de Mateus está, aleluia, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Você já deixa a sua Bíblia aberta no livro de Mateus, que a gente vai indo em ordem decrescente, aí é só virar poucas folhas, né? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, os dois alicerces. Vamos ver essa parábola que Deus falou. Essa parábola também encontra-se em Lucas capítulo 6,
versículo 46. A gente vai ficar só nas parábolas de Mateus. Quem ouve estes meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém? Então, aqui nessa parábola dos dois alicerces, a gente aprende algo importante, né? Primeira coisa que é importante é ouvir a palavra de Deus. Você aí, no conforto da tua casa, diante de um celular, do computador, da Smart TV, no WhatsApp ou no YouTube, né? Você está ouvindo a palavra. Então, ouvir a palavra é o primeiro ato de alguém que quer estar firme, de alguém que quer estar bem. Mas ouvir apenas não é suficiente. Tem que ouvir e praticar. Então, quem ouve e pratica e procura seguir o que essa Bíblia fala, porque a gente é o que ela diz que a gente pode ser. A gente faz o que ela diz que a gente pode fazer. O que a Bíblia diz que a gente não pode fazer, né? Então a gente não vai fazer. Deixa eu só ver aqui. Ô, os irmãos de Cotia, né? Ô, glória. Deixa eu ver aqui, irmãos. Eu comecei a orar, glorificar a Deus aqui, nem reparei, né? Mas vamos ver aqui. Irmã Ivete, irmã Leonice, irmã Ivanilde, irmã Simone, irmã Miriam, irmã Sônia, Cláudia Kadoshi, Márcio Oliveira, Toyota, irmã Josilene, Lucilene Lima, Cristiana Rosa, paz do Senhor para os irmãos do Guarujá, paz do Senhor para os irmãos de Cotia, aleluia. Então, hoje a gente está aprendendo sobre as parábolas de Cristo, tá bom? Então, veja bem, quem ouve a palavra e pratica é como um sábio. Os seres humanos, biblicamente falando, são considerados em dois grupos, são classificados em dois grupos aí, né? Os sábios e os tolos, né? Que você seja sábio, porque quem ouve e pratica é como alguém que construiu a sua casa na rocha. Veio chuva, veio enchente, o vento soprou com muita força, porém aquela casa não caiu porque foi construída na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Se você ouve a palavra e segue, você está em Cristo Jesus. E tem os tolos que ouvem a palavra, acha bonitinho, acha legal, acha interessante, mas acha que o que a Bíblia diz é para o fulano, para ciclano e não para si próprio, né? Infelizmente, se essa palavra chegar até você, você conhece a Bíblia, pede oração, gosta que orem por você, mas você não segue essa palavra, você é um tolo. Vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir enchente, e a sua casa é uma casa construída na areia. A areia não tem resistência contra as tempestades. A areia não tem resistência contra chuvas, né? Bateu, levou, você vai ser levado. Mas se você ficar atento ao que a palavra do Senhor ensina, você vai ser bem-aventurado, bem-aventurada, vai ser fortalecido, vai ser um vencedor, um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos para a terceira parábola do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 16 e 17. Tá vendo? Só virar uma folha. Fica com a Bíblia aberta aí, acompanha comigo. É um culto, você não leva a Bíblia para o culto? Até aproveitar que tem uns irmãos que são abençoados. Eu conheço umas pessoas que têm 30 anos de igreja, vai para a igreja sem Bíblia. Não leva a Bíblia.
É impressionante, não tem um culto que está com a Bíblia. Né? Tem outros crentes que, para não esquecer em casa a Bíblia, deixa na igreja. Tomara que tenha uma em casa, né? Mas uma boa parte vai embora, deixa lá a Bíblia lá. Aí você fala, irmão, você esqueceu a Bíblia aqui. Não esqueci não, eu que deixei mesmo, para não ficar pesando, para me carregar. Misericórdia, a Bíblia é a sua identidade espiritual, meu irmão, minha irmã. Andar com ela na mão significa o quê? Você está declarando que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Aleluia. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16. É a outra parábola. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Versículo 17. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres, nem os vinhos. Amém? Essa é duas parábolas aqui, né? Parábola do pano, remendo novo em pano velho e do vinho novo em odre velho. O que significa isso? Né? Nós que somos servos de Deus, que conhecemos a Cristo, nós estamos recebendo uma nova instrução de vida. Nós estamos recebendo um novo caminho a trilhar, uma nova maneira de pensar, de olhar, de ouvir, de falar, né? Então, uma pessoa que aceita Jesus Cristo como Salvador, uma pessoa que decide se batizar, ou que ainda está pensando se batiza ou não, ela já está em contato com o novo, que é Cristo, né? E aí o que acontece? O pano velho é o quê? É a velha maneira de viver. É a velha maneira de pensar, é a velha maneira de agir, né? Uma coisa não vai dar certo com a outra. Embora seja tudo pano, embora o vinho seja feito para o odre seja feito para receber o vinho, precisa ter uma compatibilidade. O remendo novo, na primeira lavagem, ele pode encolher e assim rasgar o pano velho, porque o pano velho já não encolhe mais, o pano velho já desbotou, o pano velho já passou por um processo e ele está caminhando para o seu fim. E o pano novo não, o pano novo ele vem para trazer uma novidade, para remodelar, para ser uma função nova. Então, quando você se entrega ao Senhor Jesus, você tem que largar as coisas velhas e antigas, porque esse remendo novo, esse conhecimento novo, essa palavra nova, esse vinho novo, vai arrebentar o odre antigo, vai arrebentar esse pano velho, não é? Então, o Senhor faz nova todas as coisas e nós precisamos se encher da graça do Senhor, se encher da glória de Deus, se encher do poder transformador da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Então, abra, quem pegou a Bíblia, abra aí, Mateus capítulo 13. Aleluia, glórias a Deus, maravilha. Eu peço que a irmã Sandra leia. Dá para ler, irmã Sandra? Então, vai lá. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho,
e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, não sei falar essa palavra, Isso. onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Opa, foi duas folhas, peraí. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Então, essa é uma parábola que eu gosto, a parábola do semeador, né? Que ela expressa o quanto Deus nos ama e é um ensinamento muito grande, um ensinamento do quanto a gente precisa, não só deve, como precisa se dedicar a Deus, né? Então, Jesus veio falando de um semeador que aparentemente é desleixado, né? Porque quem planta ou quem conhece um pouquinho de plantação sabe que geralmente as pessoas cercam o terreno ou limpam o terreno e planta, prepara o terreno e planta naquele lugar para que ali se nasça o que foi plantado. Mas aqui Jesus fala de um semeador que não escolhe um terreno especificamente, né? Ele fala de um semeador que sai andando e por onde sai andando vai jogando a semente. E essas sementes vão caindo no caminho, vai caindo em cima das pedras, vai caindo entre os espinhos e vai caindo em terra boa. Então, de 4 partes aí dessa semeadura, apenas uma é a terra boa que dá frutos, né? Então, aqui cai no caminho, vem a ave do céu e come. Aqui cai nas pedras, o sol bate em cima e mata, né? Aqui é jogado entre os pinhos, até nasce, mas não produz frutos. E somente a que cai na terra boa produz 30, 60 e 100% de fruto. Então, os discípulos, ao ouvir isso, não entenderam e foram perguntar para Cristo posteriormente. Ô Jesus, explica para nós aí que agricultor é esse, que semeador é esse aí relaxado que sai jogando a semente, né, em qualquer lugar. Então, o próprio Jesus deu a explicação, e aí eu leio agora essa explicação que está em Mateus 13, versículo 18. Jesus explica a parábola do semeador. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino de Deus, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. Então as pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem, ou não procura entender ou não procura aplicar, né? A ave do céu é o próprio maligno, é o espírito do mal que vem e arranca dela. Então ela ouve, ela até pensa, ela até medita um pouco, mas não permite que aquilo venha fazer parte da tua vida. É o inimigo com qualquer coisa ceifa, qualquer conversa, seja conversa holística, seja conversa política, seja conversa filosófica, espiritualista, a pessoa já fica ali permeando por todas as ideias e esquece o ensinamento de Deus. Isso é o sinal que o diabo levou a palavra da vida dela. A outra semente, né, está aqui. Não, vou ler aqui que Jesus explicou. Versículo 20. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chega o sofrimento e a perseguição, elas logo abandonam a sua fé. Então a primeira, no caminho, Satanás levou. A segunda, cai na pedra, ela até nasce. Então a pessoa, é muito comum você ver gente que
não é mais idólatra, tem gente que acredita em Jesus, eu tenho amigos que são assim, né? Mas porque não deram lugar a Deus de verdade, não oraram, não receberam o Espírito Santo, vem o sol, que é a luta, e acaba matando a palavra, né? Então a pessoa conhece a verdade, crê na verdade, mas tem medo de declarar que é cristão, tem medo de declarar que não faz parte mais da idolatria, dos cultos aos demônios, dessas coisas que tem na terra aí. É uma pessoa, a pessoa que está com a semente na pedra, é uma pessoa de mente fraca. O sol bate ali e ela se esconde, ela nega a Cristo. É uma semente que morre, tá bom? Continuando. Versículo 22. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Nas igrejas evangélicas, de um modo geral, tem muita gente que é uma semente no meio do espinho. Ah, mas isso é bom, mensageiro? Não, é ruim, e a pessoa que está no espinho, ela não vai entrar no reino dos céus. A Bíblia fala isso. O espinho que é? Os enganos da riqueza e os cuidados deste mundo, né? Então, quando eu trabalho demais, a ponto de não ter tempo de ir para a igreja, com a desculpa de que tem que trabalhar, ô meu irmão, você tem que trabalhar e é mandamento de Deus, mas trabalhar de fio a pavio, de sol a sol, constantemente, é um descumprimento da ordem da palavra de Deus. Deus disse o quê? 6 dias trabalharás e o 7º descansará. O próprio Deus Todo-Poderoso, que não adoece, não cansa, não dorme, não tosqueneja, não precisa de nada. Ele parou um dia e descansou. Por quê? Porque ele precisava? Não, para dar exemplo para mim e para você, né? Então tem pessoas que quando estão desempregadas, quando estão numa situação difícil, estão em tudo dentro da igreja. Estão nas orações, estão nos cultos de terça, vai na matriz na quarta, quinta-feira, sexta vai na visita, sábado está na consagração, domingo está na igreja, limpa a igreja, participa do coral, faz tudo dentro da casa de Deus. Aí a pessoa começa a trabalhar, né? E a gente é tentado também nessa questão, né? O que acontece? Ô Nelsinho, dá para você fazer uma hora extra? A hora extra é bem no dia de ceia. A hora extra é bem no dia do culto, né? A pessoa, ela não tem ali um jeito, uma força, uma orientação divina para falar, puxa vida, não dá para ser amanhã? Só pode ser hoje? Tem muitas maneiras de dizer não, né? Eu tenho um livrinho aqui que fala 53 maneiras de dizer não. E todas elas ensinam a dizer não, não sem falar não, procurando outro caminho, né? Falou, patrão, só pode ser hoje? Ô, patrão, não dá para ser amanhã eu tô disponível, eu fico até às 10, aí das 6 da manhã às 10, pode ser? Né? Não pode, tem que ser hoje. Ó, eu vou ficar hoje, mas de terça e quinta, um exemplo de culto, esses dias aí eu tenho um compromisso e para mim é difícil. Mas segunda, se o senhor me chamar, beleza. Quarta, se o senhor me chamar, beleza. Os irmãos estão entendendo? Né? Porque é nesse sentido que você é pego. Você começa os enganos da riqueza de ganhar mais, de pagar uma dívida, de comprar isso, de trocar aquilo. Quem dá as coisas para nós é Deus. Quem opera na nossa vida é o Senhor. E Deus, pelo seu poder, vai nos abençoar. Né? Essa questão dos espinhos, se os irmãos lerem posteriormente, em Gálatas 5,17, vocês vão ver o quê? Que as obra da carne é o espinho. Quem comete isso não herdará o reino do céu. E se os irmãos leem João 15, fala que Deus é o lavrador, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os galhos, somos os ramos. O galho que está em Cristo, esse tem que dar muito fruto. Se não dá, corta, põe para secar e lança no fogo. Então as parábolas de Cristo, elas todas falam do reino dos céus.
Agora vamos ver aqui a semente que caiu na terra boa. Versículo 23. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem, produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado, né? Então eu vou dar um exemplo. Eu, quando comecei a trabalhar na prefeitura de Suzano, há 20 anos atrás, estou ficando novinho, né? Falaram para mim assim, ó, só tem à noite. Você só pode dar aula à noite. Eu precisava muito, eu estava muito endividado. Eu entrei falando, Deus, só vai ser esse ano. E o ano inteiro eu orando, pedindo perdão a Deus, só podia ir no domingo na igreja, no sábado. E quando... Espera um pouquinho, irmãos. A mulher do Google está aqui na transmissão. Aleluia. Então veja bem, aí eu passei um ano inteiro falando assim, Senhor, o ano que vem eu não vou trabalhar à noite. E à noite tinha adicional noturno, à noite não era com criança mal criada, era tudo de bom da aula à noite, não era ruim. E não é ruim, até hoje é bom, né? Mas por amor a Cristo e a obra de Deus, eu falei, não, eu vou para amanhã. Chegou a virada do ano, só tinha um lugar para eu trabalhar, que era na APAI aqui de Suzano, e a APAI é com crianças deficientes, né? E ninguém queria aquela sala porque os alunos mordiam, batiam, beliscavam, ixi, era um terror. Daí, por amor a Deus, eu falei, não, eu vou. Fui, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque por conta daquele ano na APAI, eu fiz vários cursos, me tornei especialista em educação especial, coisa que eu nunca pensei na minha vida, e muitas portas se abriram na minha vida por colocar o culto a Deus em primeiro lugar. Fui para o horário possível de estar na igreja e eu vi ali Deus fazendo eu colher 100, 60 e 30 vezes mais. Então, as parábolas falam do reino dos céus e a gente é servo de Deus em primeira instância por causa do reino dos céus. Amém? Vamos mais uma parábola aqui. Aleluia, glória a Deus. A parábola do joio. A gente já está em Mateus 13, né? Então, versículo 24. Aleluia. Vamos ler aqui. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou semente boa nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois colhem o trigo e ponham no meu depósito. Aleluia. Então, está aqui a parábola do trigo e do joio. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa parábola aqui diz respeito ao quê? A pessoas, a crentes, a eu, a você, a todos nós, né? Aleluia. E o trigo serve para... Tá aparecendo toda hora aqui, irmãos. O trigo é um fruto produtivo. O trigo, ele vira farinha,
se faz pão, se faz pães, se faz bolo, mata a fome, né? O trigo é essencial em todas as culturas, se utiliza o trigo para pães, para diversas coisas na culinária. Agora o joio é uma fruta maligna, é uma fruta que não se come, é algo que não serve para nada. E apareceu no meio da plantação do fazendeiro, no meio da plantação do Senhor, né? Por conta de um homem mau, movido por inveja, um homem movido para causar dor de cabeça, para causar confusão, né? Esse homem representa o espírito maligno. Foi lá durante a noite, quando ninguém via, e implantou lá a semente do joio. O adversário, ele faz assim, ele age às cegas, no oculto, na calada da noite, quando os outros não estão vendo. As intenções de uma pessoa maligna sempre são intenções de prejudicar, de atrapalhar, né? E aí os empregados que são servos, sou eu, é você, né? Perguntou, Senhor, a gente vai arrancar esse joio aí? E Deus falou, não arranca, porque se você for lá mexer, pode estragar o trigo, pode ferir o trigo, pode colher antecipadamente o trigo. Então deixa crescer junto. Deixa crescer junto, porque na hora da colheita, o joio vai ser o primeiro a ser arrancado e vai ser lançado no fogo. E depois o trigo vai ser colhido e vai ser colocado no celeiro, né? Então, o trigo é todo homem, toda mulher que ouve a palavra de Deus e luta contra as suas próprias vontades. A inveja vai bater sim na tua porta. A inveja vai bater no seu coração. Não é um outro que vai ter inveja, não. Você vai ter inveja de alguém. Mas como conhecedor da palavra, você tem que repreender esse mal da tua vida. A ira vai bater no seu coração, a tristeza vai bater no seu coração, o pânico, todo sentimento ruim vai vir brotar em você, porque o que contamina um homem não é o que vem de fora, é o que sai de dentro. Quando isso começar a florar na sua vida, o que você tem que fazer? Repreender o mal. Nas suas orações você tem que orar por você, pedir a misericórdia de Deus, pedir para Deus te dar sabedoria, te dar entendimento, te dar graça, te dar força, não é? Porque nós somos trigo. O trigo alimenta os outros. Você precisa alimentar as pessoas com a palavra de Deus. Onde você estiver, a graça de Deus tem que estar em nome de Jesus Cristo. E o joio, infelizmente, são as pessoas que atrapalha, não ajuda, só complica, fala mal, só fofoca, só vê defeito, é murmurador, né? Parece Provérbios fala da mulher rixosa, o homem rixoso, só reclama, quando abre a boca para dizer não vai dar certo, não vai para frente. O sangue de Jesus tem poder. Que o Senhor converta a mim e converta a você também, em nome de Jesus. Vamos para mais uma parábola. Glória a Deus. Eu vou terminar as parábolas aqui do capítulo 13, tá bom? E aí a gente encerra, porque são muitas parábolas. Vai até o capítulo 25 com muitas parábolas. Tem parábolas em Marcos, tem parábolas em Lucas também, não é? Mas eu acredito que a meditar nessas parábolas aqui já servem de grande valia para nós, tá bom? A próxima parábola é a parábola do grão de mostarda. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31. Se você está com a sua Bíblia aberta, vamos ler aí. A semente de mostarda. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, o reino dos céus é como... Aí não tem tradução diferente. Qualquer tradução... Revista corrigida, revista atualizada, língua de hoje, nova versão internacional, todas estarão como. Leia, irmã Sandra. O senhor está como? Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Amém, isso mesmo. Então quer dizer, é semelhante, é como, ou seja, por que eu estou fazendo essa observação aqui? Porque tem muita gente que fala assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão. Não é do, é como, é semelhante
Aí eu vou explicar o por parecida, né? Então, olha aí. É como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninho em seus ramos. Então, uma fé pequena, somente do tamanho de um grão de mostarda, não realiza milagre. Não tem vitória, não tem bênção. O crente que tem uma fezinha pequenininha, ele não prospera, ele não tem vitória. Porque a Bíblia ensina que a sua fé tem que ser como? Semelhante, parecida à semente de mostarda. Semente de mostarda dá nem para pegar com 2 dedos, é um piolinho preto que você põe aqui, ó, na ponta do dedo, né? Mas o que acontece? Se você planta, ela começa a brotar, ela começa a crescer. Ela não é uma árvore, mas é uma planta especial, que não fica pequena, ela não fica mediana, ela cresce a ponto de se confundir com uma árvore. As pessoas que olham falam, é uma árvore, não é uma planta. Tá entendendo? De tão grande que ela cresce a ponto dos pássaros pousarem sobre ela, não é? Então a fé como um grão de mostarda, a fé que cresce, que é exercitada, é a fé que remove montanhas, é a fé que cura as enfermidades, é a fé que produz salvação, é a fé que agrada a Deus. Então tenha a sua fé, mas se preocupe em fazer a sua fé crescer. Ó, mensageiro, como é que eu faço a minha fé crescer? É muito simples. Se você ainda não é obreiro, vire obreiro na casa de Deus. Se você não lê a Bíblia, comece a ler. Se você não ora, comece a orar. Se você não cante, comece a cantar. Comece a se envolver com as coisas de Deus. Coloque propósitos na sua vida de jejuar até 10 da manhã, até meio-dia, de jejuar mais, de buscar mais a presença de Deus. Isso é uma fé crescente. E é essa fé que agrada a Deus e é essa fé que vai gerar um milagre na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Agora vamos para a parábola do fermento. Está em Mateus capítulo 13, versículo 33. Jesus contou mais essa parábola para o povo. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Então, para os irmãos entenderem que a Bíblia não entra em contradição, você pega aqui a explicação que eu dei da mostarda e compara com a parábola do fermento, que é uma outra parábola. Fermento, qual é a função dele? Ó, fazer crescer. Um bolo que não põe fermento, o que acontece, irmã Sandra? Fica solado. Não presta não, né? Vai ficar duro. Então, o fermento ele é símbolo de crescimento, no que diz ao entendimento de Santa Ceia, né? Ele representa fuxico, fofoca, coisas ruins, né? Porque o pão é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode ter fermento, ele já é completo, ele não precisa crescer, ele já é Deus. Ele já é perfeito, já é soberano, já é o princípio e o fim, o alfa, o ômega, primeiro, derradeiro, ele é o leão da tribo de Judá. Então o corpo de Cristo não pode ter fermento, né? Inclusive tem igrejas que vão e compram bisnaguinha, o pão francês, leva para a igreja, abençoa e dá como se fosse o corpo de Cristo. Nada contra, mas esses pães têm fermento. E esse fermento não condiz com o corpo de Cristo, né? Mas aqui na parábola do fermento, Jesus compara o reino dos céus com o fermento. O reino dos céus, ele tem que ser como o fermento, ele tem que crescer. Então, necessariamente, nós precisamos nos preocupar em crescer na graça, em crescer no conhecimento de Deus, em ganhar almas, em fazer a obra de Deus crescer, expandir, ir além. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus
para as nossas vidas. Aleluia. O versículo 34, eu vou ler, o uso das parábolas. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então, como eu estou dizendo, não tem contradição na Bíblia. Lá no Velho Testamento já tinha a profecia de que o Messias, o Cristo, o Salvador, ele falaria por parábolas, né? Então, vamos lá no versículo 36. Jesus explica a parábola do joio. Assim como ele explicou a parábola do semeador, ele explica a parábola do joio. Então, Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia a semente boa é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. Semente boa sou eu, é você que se preocupa em agradar a Deus e que se preocupa em entrar no reino dos céus. E o joio são as pessoas que pertencem ao maligno, infelizmente. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal, né? Então, pessoas que incentivam o pecado, essas pessoas são os joios, né? Pessoas que incentivam o jovem a praticar iniquidade, a fornicar, a prostituir, ver pornografia, mentir, roubar, usar droga. Pessoas que incentivam as mulheres a serem adúlteras, os homens a serem adúlteros, pessoas que incentivam os vícios do álcool, os vícios do cigarro. Essas pessoas são joio, tá entendendo? E infelizmente, quem cai na conversa dessas pessoas se torna um joio, porque elas estão sendo usadas pelo maligno para tirar de você o sabor do céu, o aroma de Cristo, o perfume do Espírito Santo, a glória de Deus, a capacidade de alimentar vidas, de saciar a fome das almas. Aleluia. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Oh, aleluia. Já está acabando, né, irmãos? Vamos para mais uma parábola, a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro. Versículo 44 eu estou. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem, depois volta e compra o campo. Olha que interessante. O tesouro escondido, né? Ele acha o tesouro num terreno, num campo. Ele se maravilha, esconde aquele tesouro ali, né? Vai, sai dali, ele não rouba, porque o terreno não é dele, né? O terreno não é dele, presta atenção. Ele podia pegar e esconder, né? E levar embora, mas ele não faz isso. Por quê? Porque aquele terreno não é dele. Olha que interessante. Aí ele vende tudo que ele é dele, tudo que é dele. Ele se esvazia das coisas que ele tem, que é o que a gente tem que fazer, né? Quem encontra-se com Cristo tem que se desfazer do velho homem, do velho pano, do velho odre, né? Ele se desvazia, vende tudo, pega aquele dinheiro e compra o campo. Ou seja, ele adquire a propriedade nova
para ter aquele tesouro que representa o reino dos céus. Então, para você ser bem-aventurado no caminho de Deus, ser bem-aventurada no caminho de Deus, você precisa se desfazer de tudo e se apegar ao novo, que é o Senhor. Vamos ao versículo 45, a pérola. O reino dos céus é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vende tudo que tem e compra a pérola. É igual a parábola do tesouro escondido, né? Então a pérola é o nosso Senhor Jesus. O comerciante se desfez de tudo para poder conquistar aquela pérola de valor inestimado, de valor inigualável. E ele foi e conquistou. Aleluia. Versículo 47, a parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro do cesto, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Aleluia. Então, irmãos, é muito fácil entender o que é o reino de Deus. A Bíblia fala que o caminho para o céu é um caminho estreito. A Bíblia fala que a porta para o Senhor é uma porta estreita e que quem quiser entrar tem que lutar, né? Existem pregadores e pregadoras de todas as maneiras e formas anunciando a palavra, mas é aqui que está falando que o anjo jogou a rede e veio o peixe. Tinha peixe bom e peixe ruim. Peixe ruim jogou fora e o bom separou. E aí Jesus fala, o reino dos céus é como essa pesca aí. Os cristãos ruins vão ser lançados no fogo. O que é um crente ruim? O que é um crente bom? É muito fácil, muito fácil. O crente ruim é aquele que está domingo na igreja e de segunda a sábado blasfemando, falando palavrão, dando mau testemunho, mentindo, comprando e não pagando, cobiçando, adulterando, bebendo, sentando-se na roda dos escarnecedores, não dá bom testemunho, é mau testemunho para todo lado. Esse é um crente ruim. Agora, um crente bom é uma pessoa simples, uma pessoa amorosa, não ofende, não prejudica, espalha o amor, espalha a glória, espalha a graça de Deus. Esse é bom, que se preocupa com o reino de Deus, que quer fazer o reino de Deus crescer, que quer fazer a obra de Deus expandir. Esse aí vai ser separado para o reino de Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 51. Verdades novas e verdades velhas. Então Jesus perguntou aos discípulos, vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse, por isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O mestre da lei, por que ele fala isso? Ali em Israel, haviam escribas, haviam fariseus, saduceus, homens que se diziam crer na palavra, que conheciam a Bíblia da época, a Torá, né, Gênesis até Deuteronômio. Eles conheciam e pregavam, escreviam, só que eles usavam a palavra para julgar os outros, criticar os outros, condenar os outros, colocar lá e apedrejar e perseguir, né? Agiam em nome de Deus, mas sem Deus. Então, quem entende a palavra de Deus, né, tem que fazer a separação da lei
para a graça. A lei condena, a lei aponta, e a graça compreende, apoia, incentiva, exorta, fala a verdade, como nós estamos falando aqui, mas nós não estamos aqui na condição de juízes, de ficar apontando erro e de ficar criticando e condenando. Nós estamos aqui na condição de servos de Deus, a orar uns pelos outros, a querer o bem uns dos outros, a lutar pela palavra, pelo reino dos céus, né? Então, se apeguem a essas verdades bíblicas em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha. Então, as parábolas aqui do capítulo 13 acabaram, né? Depois Jesus foi para Nazaré, os irmãos podem continuar lendo em casa, mas o nosso objetivo era falar de algumas parábolas. Tem muitas outras, né? E todas elas falam do reino dos céus. Tem parábolas como a parábola das 10 virgens, que é muito conhecida, está em Mateus 25, né? E todas elas falam de quem? Que um grupo vai entrar no céu e outro grupo não vai entrar no céu. Todas as parábolas falam de pessoas entrando no gozo eterno de Deus, na alegria eterna de Deus, e de pessoas sendo lançadas no fogo eterno, no fogo que nunca apaga e o bicho nunca morre. Vamos orar, vamos buscar a graça de Deus. Estou pedindo para orar pela Tatiana, missionária de Suzano. É? Falaram aí, os irmãos pediram oração para a irmã Tatiane? Isso. Tá bom. É que aqui, irmão, aparece aqui a mensagem e apaga muito rápido. Aí a gente falando, eu fico concentrado aqui no que eu estou tentando interpretar da palavra, né? E aí eu não vejo. Mas nós vamos colocar no caderno de oração, eu vou revisitar aí todos os comentários, todos os pedidos de oração, vou pôr no caderno de oração, e à meia-noite a gente vai estar orando e clamando e buscando a presença do Senhor, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a Deus para que as palavras, as parábolas, as orientações do Senhor venham frutificar em nossa vida, né? Que nós sejamos sal da terra, luz do mundo, que nós sejamos trigo, que nós sejamos luz, que nós tenhamos uma fé crescente, que nós sejamos ovelhas, que o Senhor tenha prazer em nós, que quando os anjos de Deus vierem separar os bons dos maus, nós estejamos entre os bons, porque nós nos preocupamos com o Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradeço por essa terça-feira ter a oportunidade de por uma hora, aleluia, louvar, orar, clamar, buscar a sua presença, ler a palavra, meditar na palavra. Meu Deus, é um culto diferente, mas não menos importante do que todos os outros cultos. Aleluia, é um culto onde tivemos a oportunidade até de meditar mais em sua palavra, de alimentar mais a nossa alma. Por isso eu peço a Ti, junto com os seus filhos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas, perdoa, meu Deus, tudo aquilo que pensamos, fizemos, dissemos que não foi do seu agrado. Renova a nossa vida, renova a nossa alma, purifica-nos pelo poder da sua glória, para sermos sal da terra, a luz do mundo. Nos capacite, meu Deus, para vencermos os lobos devoradores, para vencermos os joios implantados no meio do caminho do Senhor. Deus, eu oro por todos os homens e mulheres de Deus, os seus entes queridos que estão em casa. Aviva eles, desperta eles, renova eles. Todos os irmãos que assistiram, enche da sua glória, enche da sua graça. Nós oramos, meu Deus, pelos irmãos e irmãs que estão trabalhando na saúde, que estão tendo que sair de casa, trabalhando nos transportes, trabalhando nas mais diversas áreas, que estão correndo risco, aleluia, de se contaminarem com esse Covid. Meu Deus, pelo poder de sua glória, não deixa ninguém ser ceifado, meu Deus, não deixa ninguém ser levado sem ser o seu propósito.
propósito, sem ser o seu plano. Aleluia, assim como Lázaro sofreu, mas foi para a honra e glória do teu nome. Vem manifestar a sua glória, meu Deus, sobre cada alma, sobre cada vida. À meia-noite nós vamos voltar a orar, meu Deus, dobrar o joelho e clamar e buscar a sua presença. Por isto lhe pedimos, dá graça, Senhor, dá graça, Senhor, dá graça, Senhor. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Jesus, nós clamamos, Jesus, nós clamamos, Jesus, nós rogamos, Jesus, nós rogamos a Ti, Senhor. Derrama o Teu fogo, derrama a Tua glória sobre nós, derrama o Teu poder sobre nós, ó meu Deus. Vai queimando toda obra maligna, meu Senhor. Limpa, liberta, renova, restaura, purifica. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a vitória nesse lar, eu declaro a vitória nessa casa, eu declaro a vitória nessas vidas. Declara a sua bênção sobre os teus servos e servas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Muito obrigado por acompanhar a gente, por nos apoiar, nos incentivar. Amém. Eu peço que vocês compartilhem esse culto. Ele fica aí gravado, né? Então, qualquer momento que você assiste, às vezes a gente assiste aqui em casa, né, mãe? Para ver como é que foi tudo, e a gente acaba sorrindo, se alegrando, acaba se alimentando. Então, mesmo gravado, Deus tem bradado. Então, compartilha com alguém que você sabe que precisa conhecer a verdade. Essa palavra anunciada, as parábolas, são muito importantes para que as pessoas se convertam e se encham do poder de Deus. Amém? Obrigado, Deus abençoe a todos, vamos agradecer aqui. Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar com esse irmão, com essa irmã, orando, louvando, meditando na sua palavra. Eu dispenso todos debaixo da sua graça, debaixo do seu poder e da sua unção, em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça de Deus e a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Vamos com Deus em nome de Jesus. Deus os abençoe. Paz.